Vamos mudar um pouco de assunto. Está conosco aqui o Edson Carvalho, ele que é o responsável pela nossa Ciretran, Detran, aqui na cidade de Sorriso, e nós estamos ouvindo algumas das autoridades sorrisenses em relação ao ano 2022. Expectativas para o novo ano também. Mas, primeiro, como é que foi esse ano, Edson? Você dizia em off que não foi um ano muito fácil no seu setor aí, né? Bom dia, primeiro. Bom dia, equipe da Rádio Sorriso. Bom dia, ouvintes. Esse ano o Detran passou por grandes modificações, né? Tivemos muitas atualizações, tanto na questão de processos de veículo, de CNH, alguns problemas, acabou ficando um grande trauma aí para os servidores no incidente ocorrido em Vera, né? Um atentado contra a vida de um colega aí que acabou tirando a vida de um colega na sua atividade diária. Mas o Detran tem se esforçado para crescer e trabalhar principalmente a questão da segurança dos servidores, né? A gente tem cobrado isso da gestão, a gestão tem se posicionado. Esperamos que seja um caso isolado e que nunca mais tenhamos um capítulo assim, né, na nossa história. Da mesma forma, né, Edson? Detran é um órgão, a Ciretran, Estado de Mato Grosso. Como é que está em termos de estrutura física em Sorriso e de pessoas também, que é o mais importante, né, de equipe? O Detran, a nível de município, né, a nossa estrutura ali, podemos dizer que é uma das melhores do estado. O espaço é bastante grande. A gente tem, logicamente, algumas dificuldades, né? Acho que todo órgão público passa por algumas dificuldades devido, muitas vezes, à morosidade dos processos públicos, né? Uhum. Mas nós somos muito bem atendidos, a estrutura é bastante espaçosa, é confortável para atender ao público. Iniciamos agora, há algumas semanas, as provas práticas de habilitação a serem executadas lá no nosso espaço, já que tem um pátio bastante grande. A questão de pessoal é o nosso grande ponto de luta nesse momento. Uhum. Né? Tá pouco para Sorriso já. Na verdade, nós contamos com um efetivo extremamente baixo em relação à quantidade gigante de processos, de serviços que nós prestamos, Sim. de pessoas que nós atendemos. Até trouxe alguns dados aqui. Sim. E é necessário um reforço imediato. Até estávamos numa discussão agora pela manhã. Estaremos indo a Cuiabá junto com o pessoal da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, para reivindicar esse reforço no efetivo que é muito necessário. Muito bem. Como é que está em termos de serviços prestados 2022, então? Os números, quando a gente fala, podem até surpreender pelos 13 servidores que nós temos, mas são números bastante grandes. Uhum. Foram realizados esse ano, até o momento, aproximadamente 45 mil processos de veículo, placamento, transferência, alteração de dados, aproximadamente 15 mil vistorias veiculares, né? Isso na Ciretran, né? Nós temos aqui em Sorriso algumas empresas terceirizadas que realizam esse serviço. Estamos chegando ao índice de 7 mil provas práticas de habilitação, aproximadamente 30 mil atendimentos na agência VIP lá do Ganha Tempo, que faz os atendimentos de CNH. 30 mil? 30 mil atendimentos e aproximadamente 80 mil atendimentos na Ciretran. E isso tudo de Sorriso, né? Que tem aproximadamente aí 87 mil veículos. E, além disso, atende ainda Nova Ubiratã, com quase 7 mil, e Ipiranga do Norte, com 5 mil veículos. Tudo na agência Ciretran daqui, no caso? Tudo na nossa agência. Bem calculadinho, a gente pode colocar uma média entre 450 e 500 atendimentos diários entre as duas agências do Detran. Um número altíssimo, considerando os 13 servidores que temos. Eu preciso dizer parabéns. Eu fiz a minha renovação da CNH ano passado, estava recém-chegada aqui, eu achei extremamente eficaz e eficiente o atendimento no ganha-tempo ali. Não me estressei nem um minutinho, fiz quase tudo pela internet, só porque tem que fazer exame de vista, no caso, e eu precisava transferir para Sorriso. Mas, fora isso, foi maravilhoso. A gente recomenda sempre a busca do serviço online. Ajuda, né? Bastante. Ajuda, né? Bastante porque reduz a demanda. E, infelizmente, o nosso efetivo é um pouquinho curto. Uhum. Agora, muita gente procurando serviços no final do ano, querendo regularizar veículo. E acabou que nós tivemos uma novidade, né, que é o sistema de PIX para pagamento das taxas do governo do estado. Só sim. que essa atualização, logicamente, deu uma sobrecarga inicial aí no sistema nos sistemas do estado, principalmente da Cefaz. Para de funcionar daí, né? Isso, tivemos bastante lentidão aí, tem uns 30 dias que temos lutado aí contra essa questão de sistema, mas que certamente, né, considerando aí que uma taxa
quando você paga em código de barra, demora em torno de 1 hora para arrecadar, o Pix em 10 segundos já está na conta. Aparece Então, pra você você, faz o você já pagamento libera. de imediato, você já pode concluir a transferência, emitir seu licenciamento. É Facilita bastante para o cidadão, mas é uma mudança aí que foi implantada sempre no final de ano, né? Quando se trata de Detran, onde já a maioria das pessoas já regularizaram seus licenciamentos, seus documentos de emplacamento, transferência, sim, o que enfim. é anual já foi feito no caso. Então, normalmente no final de ano que o Detran aplica essas mudanças justamente para o impacto ser um pouquinho menor, porque a gente sabe que nada de imediato vai funcionar redondo, mas aos poucos já está estabilizando, já está melhorando. Esperamos que até final do ano aí esteja prontinho para em janeiro estar rodando. Redondinho. Redondo. Falando em final de ano, o que tem que ficar atento aí a pessoa que quer viajar? A gente teve uma mudança nos últimos anos com a pandemia, algumas situações meio que liberaram, mas agora não mais, é isso? Isso. Nos últimos anos, a gente sabe que a pandemia acabou trazendo a prorrogação dos prazos de licenciamento. Né? Esse ano, o calendário já não foi modificado. Então, considerando que o licenciamento no Mato Grosso vence sempre no final da placa, né? Considerando o último dígito da placa do veículo, final 1 em janeiro, final 2 em fevereiro. Hoje nós já estamos em dezembro, então todos os documentos têm que obrigatoriamente estar licenciados para 2022. Tá? Fazendo a quitação, então, do IPVA, do licenciamento, eventuais multas. Quem faz o pagamento, tipo, pela internet, precisa pegar documento impresso? Como é que funciona isso? O documento impresso agora ele está extinto, né? É opcional. Você pode levar imprimir impresso ele, ou não? carregar, ou você pode ter pelo aplicativo do MT Cidadão, que ele possibilita. Direto no site do Detran é possível fazer a emissão colocando a placa e o Renavan. Com o aplicativo da carteira digital para a pessoa física, aí já fica todo o registro de todos os veículos em qualquer estado do Brasil, também é uma atualização muito bacana. E o licenciamento, você que fazendo a quitação dos débitos, ele automaticamente faz a emissão após normalmente aí 2 ou 3 horas. Atualiza, no caso, Ele pro atualiza, sistema. quando muito, 24 horas. Eventualmente, lógico, né? Alguns veículos possuem alguns errinhos cadastrais de informação que precisam ser corrigidos manualmente. Mas aí você pode procurar os atendimentos online do Detran mesmo, que a gente faz essa correção. Houve alguma mudança em relação à apresentação de documentos numa Blitz, por exemplo, que quando vocês fazem a operação lei seca, o que eu, dirigindo o meu carro, eu preciso ter em mãos para apresentar? A gente sempre orienta, apesar da possibilidade da lei que ela flexibiliza, né, para que caso a gente possa fazer a consulta nesse momento, né? Então, se nós estivermos ali com acesso no sistema, internet funcionando e nós conseguirmos fazer a consulta, né, não é a gente pode fazer essa consulta e valida então seus documentos. Mas a gente sabe que tecnologia eventualmente falha, né? Então é sempre importante você estar com o seu licenciamento, pode ser em PDF no seu celular, no aplicativo mesmo, você vai ter acesso no aplicativo da carteira digital, tanto Já da habilitação baixado ali, para não precisar da internet naquela hora, no quanto caso. do licenciamento, porque na impossibilidade de você realizar a consulta ali na hora, no momento, é obrigatório então que a pessoa apresente o documento, caso contrário ela pode ser autuada. Aquele CRL que chamava lá, CRLV. não? CRLV. Agora ele tá com um Ezinho na frente ali que significa eletrônico. Eletrônico. Eletrônico, CRLV digital. eletrônico, muito bem. Mas é importante ter, principalmente ter pago, mas também ter como comprovar que você acertou tudo certinho. Isso, é importante deixar claro, muitas pessoas questionam isso. Ah, mas eu paguei o documento. E às vezes incorre de cair justamente naquele caso de não ter atualizado automático ou da pessoa não ter se prestado atenção que havia uma multa ali para ser paga também. Então, a gente sempre orienta a emitir o licenciamento 2022 para ter certeza de que o documento está regularizado. Tudo certinho, e se não tiver, procura vocês lá, no caso. Isso, a gente sempre orienta o atendimento online, né? Por e-mail mesmo, não fica nada para trás, né? Muito a gente bem. tem uma pessoa só atendendo essas demandas de e-mail. No geral, então, pelo que você colocou, pelos números aí, um ano bastante produtivo e positivo para a Ciretran de Sorriso, Edson. Com certeza. A gente tem trabalhado, desde que eu assumi a gestão, para modernizar o atendimento, facilitar para o usuário. É sempre esse o nosso objetivo. A gente sabe que muitas vezes a gente esbarra em legislação, né? Principalmente a lei federal, ela muda bastante, tem alterado muito, tem sido muito atualizada nos últimos tempos. E acaba sempre dando um pequeno transtorno até que seja adaptado, até que a gente consiga fazer os sistemas estarem adaptados para cumprir resoluções.
mas eu acredito que hoje a Ciretran de Sorriso é reconhecida, inclusive pela própria gestão do Detran, por gestores de outros municípios sempre nos ligam e pedem como vocês fazem tal coisa, como vocês fazem tal coisa, pois se tornou uma referência no estado e isso é muito gratificante, é muito bacana saber que a gente atingiu esse patamar mesmo com o nosso efetivo pequenininho. Que bom. Você falou em 87 mil veículos registrados aqui em Sorriso. Registrados aqui em Sorriso até o momento. Era a expectativa de vocês no começo do ano ou mudou alguma coisa em relação ao que vocês aqui em Sorriso é extraordinário. A gente sempre faz uma projeção em torno de 10% de crescimento e eu acredito que vai bater, aí vai chegar provavelmente até o final do ano. Agora com muita gente comprando veículo para viajar, muita gente que esperou para comprar, para pegar a versão do ano seguinte, né? Que a gente sabe que tem esses gostos também. A gente acredita que vai chegar a 89 mil veículos até o dia 31 de dezembro. 2 mil ainda em menos de um mês, digamos assim. Provavelmente. Que bom, parabéns. Sua expectativa para o 2023? Minha expectativa é que haja concurso e que chame mais servidores, né? A torcida, pelo menos. A torcida, com certeza. Mas tem essa expectativa na real, previsão, já alguma coisa? Já se fala sobre isso, pelo menos? Ou não? Então, se fala muito, né? Mas a gente sabe que todo o processo de concurso público ele é bastante demorado, né? E o Detran, na verdade, ele tinha uma expectativa de que com o advento dessa tecnologia fossem reduzir os atendimentos nas unidades. Infelizmente, a gente percebe que não foi bem a realidade, né? Muitas pessoas têm grande dificuldade em aplicativo e não têm segurança, né? Muita gente não tem a segurança de fazer. A gente percebe que mesmo quem usa o aplicativo muitas vezes vai até a Ciretran e fiz certo aqui. Só para ter certeza. Exato, para confirmar se aquilo que fez está certo. Então, eu acredito que o Detran certamente vai aplicar mais tecnologias, né? Nós já estamos aí esperando que para as bancas práticas, por exemplo, o laudo que hoje é papel passe a ser digital. Os processos, provavelmente, no ano que vem, que hoje são todos no papel, ainda são físicos, processos de veículo, né? Os de habilitação já estão mais moderninhos, os de veículo estão um pouquinho para trás ainda. Também passem a ser digital. A gente vê as portarias já direcionando para isso, como exigência de... É o caminho natural, né, Edson? É o caminho natural, como uma exigência recente, até é bom registrar aí para quem for procurar o atendimento. Hoje eu preciso de cópia, quando você apresentar cópia do seu documento pessoal, frente e verso, para pegar aquele QR Code atrás. Mesmo quando não tem, eu preciso por vigência de portaria, mas o objetivo é justamente registrar aquele QR Code para que em breve o seu QR Code faça a identificação do seu documento. Então, são muitas coisas que nós estamos esperando para o ano que vem, que certamente vão começar a ser implantadas e que vão trazer mais segurança, modernidade e conforto para o usuário. Importante a gente pegar a onda e entrar junto com ela devagarinho, para não assustar de uma vez só, né? Nós já temos iniciado essa cobrança, né? A portaria entrou em vigor agora no início de dezembro, né? Logicamente, nada a gente busca levar ferro e fogo, a gente tenta flexibilizar dentro do possível, mas já é a orientação que a gente está passando, pois o ponto final a se chegar é essa digitalização dos processos, para que não precise mais apresentar nada de papel físico e seja tudo digital. Tudo pela câmerazinha do celular, no caso. Se Deus quiser, vai ser assim. Fica melhor para vocês também como servidores. Com certeza. Eu sempre cito como exemplo a agilidade, os processos de despachante. Hoje, o profissional despachante documentalista, ele faz todo o processo dele online. Né? Ele faz a abertura no escritório, ele encaminha os documentos todos de forma digital e assim também são conferidos. Não pega fila mais lá no Detran? Não pega fila, a única obrigação dele é no final do mês apresentar lá os processos que ele fez para que a gente mantenha em arquivo, mas isso também está prestes a ser extinto. Então fica muito mais simples, né? Enquanto a gente atende uma pessoa, a gente consegue fazer 3, 4 processos dos despachantes. Essa é a vantagem. Teve um probleminha esse ano aí, algumas reclamações, até você esteve aqui para falar sobre isso, em relação a esses testes para a carteira de habilitação. Já está tudo regularizado? Conseguiram lidar bem com essa situação também? A gente tem trabalhado incansavelmente nesse quesito. Infelizmente, é aí que pega a minha questão do efetivo. Né? Pouca gente mesmo. O servidor que ele vai executar essas bancas práticas, com a banca fixa, que a gente chama, que é formada pela equipe daqui, são a banca fixa e a banca volante. A banca volante são equipes que vêm de fora, de outras unidades que estão um pouquinho mais abastadas de servidor. E a banca fixa é feita daqui. Infelizmente, a nossa banca fixa foi extinta por falta de efetivo, né? Acabaram esse ano, saíram 2 servidores. A gente já estava desfalcado, então, acabou hoje desfalcando não existe um pouquinho mais.
Não estamos com banca fixa e isso atrapalha realmente a pessoa aí que está fazendo o seu processo de habilitação, seja a primeira habilitação, seja mudança, adição de categoria. Mas a gente tem trabalhado incansavelmente nesse sentido, tem exigido, tem cobrado, mas é um assunto bastante complicado e que nós temos discutido diretamente com a gestão. Até essa semana, falei no início da entrevista que nós estaremos indo lá para Cuiabá essa semana ou semana que vem, cobrar isso do governo do estado, né, que então mobilize equipes de outras unidades ou que crie, de fato, um calendário efetivo para que banca volante venha nos atender. Contrata, talvez, terceiriza o serviço de alguma forma, não é? Não dá certo, será? É muito complicado porque aí nós pegamos na nossa Carta Magna, na Constituição Federal lá, onde ela estabelece o CTB, ela coloca que as provas práticas devem ser executadas por agentes do serviço de trânsito. Então tem que ser um servidor do Detran efetivo. Tá aí a necessidade do concurso. Exatamente. Justamente. Muito bem. Obrigada, Edson, pela vinda. Algo mais que você queira dizer para a gente nesse momento aí, sobre esse ano que vem, enfim? Apenas desejar um bom final de ano para todos. Muito cuidado, pessoal que for viajar, pegar a rodovia. Faça sempre a conferência, tanto do documento, quanto da segurança do seu veículo. Principalmente os itens mais básicos, onde muitas vezes a gente deixa para desejar uma lâmpada, farol, freios, pneu. Então, dê uma conferência geral, é importante. A gente sabe que as nossas rodovias aqui do Mato Grosso, nessa época, vão começar a circulação de carretas que estão vindo para prestar serviço durante a safra. Então, quanto mais seguro você tiver, mais seguro você fica, mais seguro você deixa a outra pessoa que também está usando a via. Então, é importante você se cuidar nesse quesito e na questão de documento para não acabar tendo a viagem interrompida aí por uma remoção do seu veículo. Desgosto. Lá em Balneário Camboriú, por exemplo, para quem vai, né? Maria, né? Não pode, tem que cuidar mesmo. E na dúvida, procure a equipe de vocês aí, né? Com certeza, nós vamos estar trabalhando ininterruptamente. Né? O Detran nunca para no final de ano, a gente dá uma reduzida, porque a gente sabe que final de ano a maioria das pessoas gostam de tirar as suas férias, né? E normalmente a gente dá uma controladinha, reduz um pouco as vagas, mas nenhum ano deixamos a desejar, a gente sempre consegue atender todas as demandas que chegam. E fica então aí a dica do pessoal, procure agora já os atendimentos para não deixar de última hora, pois, como eu falei, o sistema está tendo atualizações e pode acontecer instabilidade, e se ficar fora, não adianta brigar com o nosso colega, né? Não é culpa vossa. Questão de sistema hoje é que nem energia elétrica, não tem, né? O que fazer, sem sistema a gente não consegue fazer nada, infelizmente. Então, não deixe para a última hora, nos procure o quanto antes para regularizar a situação. E um bom final de ano para todos. Obrigada, muito obrigada. Nós conversamos aqui com o Edson Carvalho, ele que é o coordenador da nossa Ciretran aqui para Sorriso e municípios da região.